para o Alessandro, para o Renato, para o Rodrigo. Eu queria, por favor, se vocês puderem confirmar para mim aí se vocês estão Pro me Rodrigo, vendo eu queria, por e favor, me ouvindo se vocês corretamente. Tá puderem tudo certinho? confirmar para mim aí se vocês estão Pro Rodrigo, eu queria, por E favor, me ouvindo se vocês corretamente. Tá puderem tudo certinho? confirmar para mim aí se vocês estão Pro Rodrigo, eu queria, por E favor, me ouvindo se vocês corretamente. Tá puderem tudo certinho? confirmar para mim aí se vocês Ah, maravilha. Bom, primeiro de tudo, gente, obrigado por me ajudarem aí a entender aqui. A gente teve um pequeno problema técnico, na integração aqui das nossas plataformas, né, que enviam áudio e ajudam a gente a produzir, essas lives. Mas fico feliz em saber que agora está tudo funcionando aqui. Então, claro, vamos começar aqui, o nosso webinar. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui e dizer que a gente tem muita coisa legal para falar aqui hoje. E claro, depois desse pequeno problema aí, sem mais delongas, vamos logo ao que interessa, trocar uma ideia sobre esse mercado para que vocês entendam mais sobre todas as possibilidades que existem, né, as melhores possibilidades que existem dentro da área de tecnologia e como que vocês podem se encaixar nisso aí. Então, para a gente começar, claro, eu vou me apresentar para vocês aqui de uma forma, de um jeito mais formal, e eu peço também que vocês possam se apresentar para mim também, respondendo essas perguntas que vocês estão vendo aí na tela, né? Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou o Vitor Pinheiro, sou coordenador de alunos da Mate Academy aqui para o Brasil. Eu tenho 34 anos de idade, minha profissão eu já falei para vocês, e sou aqui do estado de São Paulo. Nasci na capital, mas hoje eu moro aqui no Vale do Paraíba, pertinho da capital também, mas procurando aí um pouquinho mais de tranquilidade. Eu vi aqui no chat, enquanto vocês vão me respondendo aqui essa pergunta, por favor, quem puder me dizer aí qual que é a sua idade, com o que que você trabalha atualmente, de onde você é legal. Mas eu queria saber, o Lucas falou que já está funcionando para ele, mas o David ainda falou que não está conseguindo. David, dá um refresh aí na página, ou sai da live, entra novamente, que deve funcionar. Aqui já está tudo certinho. É um prazer, Thaís. Thaís tem 32 anos, de Salvador, Bahia. É sempre legal saber de onde que a galera é. A gente costuma reunir aqui nessas lives pessoas de todos os lugares do Brasil, alguns brasileiros até de fora do país. Então, fico muito feliz de saber. Seja muito bem-vinda, Thaís. Aproveite bastante essa live para entender tudo o que você precisa. E é isso, pessoal. Continuando aqui, né, para a gente poder entender um pouco mais de como que vai funcionar essa nossa conversa de hoje. O nosso webinar ele tem uma duração prevista de mais ou menos 1 hora, né, onde a gente, claro, separa um espaço ali para poder trocar uma ideia, tirar todas as dúvidas de vocês que venham a aparecer durante essa nossa conversa. E claro, vocês sabem disso, a gente está numa semana muito especial para os consumidores. Muitas pessoas que pretendem adquirir alguma coisa, formações, esse tipo de coisa, esperam essa semana de Black Friday porque sabem que as condições melhoram demais e as coisas ficam mais favoráveis. Então, a gente garante para vocês que são os nossos espectadores desta sessão de webinar as melhores condições para que vocês possam startar uma carreira nessa área. E sem, continuando aqui, né? O Fabiano também falou para a gente que tem 40 anos, trabalha na Claro, Santa Catarina, Jaraguá do Sul, então a gente já desceu para o Sul. A gente tem a Aline, professora de inglês, olha que legal, Aline, em Fortaleza, subindo de novo. Temos o Juan também, de 26 anos, de Campo Grande, todas as regiões. Um quase conterrâneo aqui, né? O Renato, editor de vídeos aqui de Franca, de São Paulo. Lucas, mais uma pessoa de Franca, olha que legal, consultor de vendas. Que bom, pessoal, legal. Tem gente de todo lugar aqui, de todas as faixas etárias, isso é sempre muito bom. Isso mostra um pouco do que é esse mercado de tecnologia, um mercado extremamente abrangente, aberto para diversas pessoas, independente aí de onde você está, da sua idade, do seu background, né, do que você trabalhou até agora. Existem oportunidades para todo mundo e vocês vão entender isso. Antes da gente ir para o assunto, né, pro nosso bate-papo sobre as carreiras, eu quero contextualizar vocês mais um pouquinho sobre a Mate Academy. Nós somos uma companhia educacional que atua em 16 países, como vocês estão vendo aí, sempre trabalhando nessa vertente de formação de novos profissionais, muito especificamente para a área de tecnologia. Então, o que a Mate Academy faz é literalmente funcionar como um intermediário entre o mercado de trabalho
e as pessoas que querem acessar esse mercado de trabalho. Nós temos um processo muito bem balizado ali em comunicação com empresas parceiras, para que a partir daí, entendendo quais são as expectativas e quais são as necessidades dessas empresas, a gente forme esses profissionais para poderem trabalhar e exercer o papel deles da melhor forma possível. A gente tem, de um jeito muito peculiar e muito nosso, uma construção de uma metodologia de aprendizado que facilita muito e deixa muito palpável para qualquer pessoa essa facilidade, né, essa ascensão ao mercado de trabalho de uma forma sólida, o que é mais importante, né? Você aqui literalmente aprende e entende o que você precisa saber para poder estar trabalhando. Olha, o Rodrigo está aqui também com a gente, Sapucaia do Sul também descendo um pouquinho mais, personal trainer, olha que legal, técnico de boxe, pô, já fiz umas lutas de boxe, cara, adoro. Lutas não, né? Fiz umas aulas, pelo amor de Deus. O Patrick de Ribeirão Pires, mais uma pessoa aqui de São Paulo também, sejam todos e todas muito bem-vindos, pessoal. Ah, uma coisinha que eu esqueci de falar aqui para vocês, né? Mas vocês já devem ter visto aí na tela. Essa metodologia que vocês vão conhecer um pouquinho hoje, né, que depois vocês terão a oportunidade de conhecer mais a fundo, ela já foi responsável por empregar mais de 4.000 pessoas ao redor do mundo. Esse é o número que a gente persegue, né, o número que mostra o sucesso da Mate Academy e todas as pessoas que participam da escola, né, que se formam aqui com a gente, têm isso como direcionamento e como objetivo, pessoal. Para vocês conhecerem um pouquinho mais da Mate Academy, conhecerem melhor, a partir de agora vocês estão vendo um botão aí no chat, em algum lugar aqui, né, do YouTube, e você clicando nesse botão, você vai receber o acesso à Mate Academy. Você vai receber o acesso ao primeiro módulo das formações que nós temos aqui, seja formações para programação, para desenvolvimento web, ou seja a nossa formação para engenharia de QA. Uma vez que você clique neste link, você vai preencher o formulário e você já vai receber o acesso para começar a estudar, para ter acesso completo ao primeiro módulo, entender a plataforma da Mate Academy, saber como que a gente transmite esse conteúdo. Então, é um convite, é a melhor forma de vocês realmente conhecerem a Mate Academy sem nenhum tipo de comprometimento ou de compromisso. Então, quem quiser entender um pouco mais, quem tiver nessa jornada aí de migração de carreira, clica nesse botão, preenche o formulário e enquanto você está falando comigo aqui, você já pode ver alguma coisa lá no site, você já pode tirar uma dúvida se for necessário. É bem simples, é só clicar aí e fazer a sua inscrição. O botão vai ficar aí, fiquem à vontade para fazer isso. E agora vamos entender um pouquinho mais sobre qual que vai ser a sequência da nossa conversa aqui, né, gente? Sobre o que que nós vamos falar aqui hoje. Primeiro, eu quero explicar para vocês um pouquinho dos principais tipos de empresas de TI que existem no mercado de trabalho e qual é o melhor lugar para você pensar em começar uma carreira. Quais são as empresas que dão mais abertura para iniciantes, para o profissional júnior, tudo mais. Vamos falar também algo muito importante, né? Como que é o dia a dia de um profissional de TI, quais são as tasks, as demandas, como que funciona a organização, mais ou menos ali, das pessoas que trabalham nessa área. O que é esse tão famoso profissional júnior dentro da área de TI? O que que essa pessoa deve saber? Qual deve ser o comportamento dessa pessoa? E como que você pode começar a entender melhor sobre essas profissões? E também depois nós vamos falar o que que vocês precisam fazer para poder estarem preparados para acessar esse mercado como profissionais júnior. Qual que é o melhor caminho, o melhor norte e o melhor direcionamento para vocês poderem chegar a isso aí. Então, como vocês já viram agora há pouco, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é um pouquinho sobre as empresas que existem no mercado, quais são os tipos de empresas de tecnologia que existem no mercado de trabalho. O primeiro tipo de empresa que vem à cabeça da gente, né, quando a gente pensa em TI, são as empresas de produtos, ou seja, as empresas que desenvolvem soluções para os usuários finais. Sejam esses usuários finais empresas ou pessoas físicas como nós mesmos, né? E aqui você pode pensar em várias. Você pega o seu celular, você olha os aplicativos que tem, você olha os sites, as plataformas que você costuma usar, e na maioria das vezes você vai estar vendo empresas de produtos,
que são empresas que desenvolvem produtos desde o início, desde a concepção da ideia ali, até toda a implementação e manutenção desse produto internamente. E essas empresas mesmas, né, são responsáveis, né, faz parte do escopo delas monetizar isso, seja como Uber por meio de intermediação de corridas, seja como o iFood por meio de uma taxa que ele cobra ali do restaurante na hora de fazer um pedido, seja o Grammarly ou o Duolingo por meio de mensalidades que eles cobram dos alunos, são empresas que desenvolvem produtos, né, soluções de software e comercializam essas empresas, esses produtos para os usuários finais. Esse é o primeiro tipo, um dos tipos mais comuns de empresa na área de tecnologia. E depois nós temos as empresas prestadoras de serviço. Quando a gente fala desses dois tipos, a gente já está falando da imensa maior parte do mercado, né? As empresas de produto desenvolvem os produtos e as empresas de serviço são empresas de terceirização de serviços de tecnologia, vamos dizer assim, né? Ou um outro nome que o mercado costuma dar, o famoso outsourcing, que são empresas que executam projetos para outras empresas. Então, você é uma loja de varejo, um varejista, e você quer ter um aplicativo. Você não quer ter um time de tecnologia interno, você não quer contratar pessoas para poder formar um time de tecnologia. Você pode contratar essas empresas de serviço para desenvolverem essa solução para você. E aqui eu estou falando de aplicativo como exemplo. As empresas elas costumam fazer qualquer tipo de coisa, desde desenvolvimento de projetos do início até o final, até implementação de etapas de projetos. Algumas empresas são mais especializadas em front-end, outras em back-end, outras empresas são mais especializadas em aplicativo, outras em CRM, sites, sistemas para empresas e por aí vai. Mas a lógica que tem que estar na cabeça de vocês, que é importante vocês entenderem é basicamente essa, a diferença entre a empresa de produtos, que é essa que faz e vende, né, vamos dizer assim, e a empresa de serviços que literalmente constrói de acordo com uma demanda que chega até ela por outras empresas. Como podemos chamar aqui de terceirização. E isso faz com que esse mercado seja muito grande, né, pessoal? Hoje, pô, é meio redundante dizer, mas até o Zezinho da padaria da esquina, da banca de jornal ali, ele quer estar presente, ele quer ter um app, ele quer ter um site responsivo, ele quer ter uma forma de captar mais clientes. Então, isso foi essa visão, né, esse momento da nossa sociedade, de estar online e tudo mais, que fez com que a demanda por profissionais de tecnologia desse esse boom aí nos últimos 10 anos com um recorte muito especial aí dos últimos 3 anos aí de uma escala gigantesca na necessidade de novos profissionais para essa área. Então, agora vocês já entenderam um pouco quais são os tipos de empresas que tem aqui que tem no mercado de trabalho. Pensem como exemplo, pesquisem outros tipos de empresa que faz parte da construção dessa intenção de migração de carreira, entender mais sobre esse mercado. Se a gente fosse falar sobre tudo que tem aqui, eu precisaria montar, sei lá, uns 5 webinars de 5 horas aqui para a gente poder falar sobre tudo. Mas vocês vão sair daqui sabendo bastante já. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre por onde começar. Vamos supor que você seja uma pessoa, que eu acredito que sim, né? Se você está nesse webinar aqui, é porque você já tem uma intenção de migrar para essa área, de trabalhar com tecnologia. Então é legal você entender mais a fundo aqui o que que é isso, como que funciona e por onde que você vai começar. Primeiro, vamos contextualizar quem é o profissional júnior, o estagiário, o trainee, né? É aquela pessoa que está começando uma carreira numa área. A gente pode usar essa nomenclatura para diversas outras profissões. Tem o advogado júnior, o engenheiro júnior, o analista de processos júnior, o analista de projetos júnior, o vendedor júnior. É uma nomenclatura do mercado mesmo, mas ela é muito, muito presente na área de tecnologia. E quem é esse profissional? O júnior é aquele profissional que está naquele momento ali, normalmente começando a carreira, ou no máximo até um ano e meio ali de experiência, ainda pode ser considerado júnior. Salário inicial, algo importante para que vocês entendam também o que espera vocês no mercado de trabalho.
Quando a gente fala do mercado de tecnologia, claro, né? Estou falando aqui de desenvolvedor web, engenheiro de QA, esse tipo de coisa. A média salarial hoje, de acordo com as plataformas que a gente usa para acompanhar, está variando entre 3 mil e 5 mil reais. Claro, algumas exceções para baixo, não recomendáveis, algumas exceções mesmo para cima, a depender do tipo de empresa, né, do background da pessoa, mas esse é um bom range, é um bom intervalo de valores aí para que vocês tenham uma base de projeção mesmo, né, para que vocês entendam o que espera vocês no mercado de trabalho. Como que você tem que ser? Se você quer ser um profissional júnior bom, se você quer ter acesso a vagas, esse tipo de coisa, obviamente que a motivação faz parte. Afinal, um profissional júnior é aquele que está aprendendo alguma coisa. Então, você ter disposição para começar com um basicão, para poder entender mais sobre a execução das tarefas é muito importante. Claro, o seu repertório teórico tem que ser avançado. Você é uma pessoa que até então só não tem toda a experiência prática, mas o conhecimento teórico você tem que ter. E claro, já tem que ter um conhecimento prévio das tecnologias, dos frameworks, das ferramentas que são usadas pelo mercado de trabalho, não só das ferramentas principais, mas das ferramentas adjacentes, como, pô, sei lá, ferramentas de comunicação, como Slack, esse tipo de coisa, outras ferramentas de gestão de projetos que costumam fazer parte do dia a dia de profissionais de TI são importantes também. Portfólio, gente, independente de você já ser desenvolvedor, já ser um engenheiro de QA ou não, ou você está começando agora, está fazendo um curso ou algo do tipo, você precisa ter um portfólio. O portfólio é a vitrine do profissional de TI. O mercado dá muito valor para isso, recrutadores olham muito para isso, então atente-se ao seu portfólio, ele tem que ser um portfólio propositivo e principalmente alinhado com essa, esse momento de carreira que você está. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ser júnior, você está começando uma carreira, mas o seu portfólio ter projetos ou muito pequenos ou muito grandes. Tem que ser algo condizente com o seu conhecimento e com a sua experiência. Super importante. E, claro, por último, mas também muito importante, o inglês. O inglês ele não é mandatário. Quando eu falo inglês, eu estou falando o inglês de conversação, né? A leitura apurada, a fala, a compreensão, mas uma noção de inglês é sempre necessária porque é um mercado que gira todo em torno deste idioma. Quando você fala de software, de documentação, de softwares, quando a gente fala de comandos que você vai dar ali para poder trabalhar, é tudo em inglês. Então, claro, é sempre importante que você tenha um conhecimento prévio de inglês e que você invista também no seu inglês, já pensando aí em ser uma pessoa que tem um bom nível de comunicação, que tem um bom nível ali de compreensão de texto, de fala, de áudio, esse tipo de coisa, porque é o principal diferencial que você consegue colocar. Depois de comprovar que você é uma pessoa tecnicamente capaz, o inglês vem na sequência como o principal diferencial, está totalmente correlacionado com oportunidades que você vai ter e, obviamente, também com a remuneração dessas oportunidades, tá? Lembrando, não é mandatário, a gente tem um mercado nacional gigante, mas alguma noção de inglês sempre você vai precisar ter. Vamos falar agora um pouquinho sobre quais profissões existem no mercado de tecnologia, né? O que que você vai encontrar pela frente, quais são as vertentes que existem dentro desse mercado. Vamos falar do desenvolvedor web, né? Aquela pessoa que utiliza do conhecimento de programação para poder desenvolver soluções. Seja o desenvolver soluções baseadas na web, né? Seja o desenvolvimento de sites, seja o desenvolvimento de sistemas, como talvez vocês usem aí no trabalho de vocês, aquele lugar onde você organiza suas tarefas, seus clientes, tudo mais. Essa é uma atribuição dos desenvolvedores, são pessoas que criam as coisas, né? O que que um desenvolvedor de web faz? Ele cria, ele primeiro tem que estar aberto a discussões de ideias de onde que vêm essas demandas,
Depois existem a criação dos protótipos. A gente tem um errinho de português aí que eu acabei de ver. A gente revisou essa apresentação algumas vezes e eu acabei de ver que teve esse errinho aí, mas obviamente é uma criação de protótipos. Dentro deste escopo, você tem tanto o desenvolvedor front-end, que é o desenvolvedor que executa, né, e que cria toda essa parte visual e interativa dos sistemas. Quando você está olhando aí para a tela agora, você está vendo o seu YouTube, foi um desenvolvedor front-end que usou o código para definir qual vai ser o tamanho do vídeo, onde vai ficar o botão de mudar de vídeo, de aumentar, de abaixar volume e tudo mais. Então, tudo que é visual e interativo dentro de um sistema operacional, seja ele qual for, é feito por um desenvolvedor front-end. E para completar essa tarefa, nós temos o trabalho do desenvolvedor back-end, que é aquela pessoa responsável por fazer a parte de trás, vamos dizer assim, o backstage de um sistema, né? Todos aqueles comandos que você dá, né? Quando você aperta um botão aí no seu. Hey, are you here? Pessoal, voltei? Vocês estão me vendo aí? Acho que sim, né? A Thaís falou que tá tudo certo. Eu acho que a gente parou aqui. Primeiro, perdão, né? A gente teve mais uma vez aqui um pequeno contratempo com o nosso software, mas agora já está tudo certo aqui. Eu acho que a hora que caiu, pelo menos onde eu percebi aqui, é quando a gente estava falando do desenvolvedor back-end, né? Que é essa pessoa que constrói tudo que está por trás, né? Que liga tudo, que faz com que tudo funcione. Sempre que você interage com algum software, com algum sistema, clicando em um botão, esse botão ele tem que gerar algum tipo de comando, tipo desligar a tela, tipo buscar dados numa base de dados, tudo mais. E quem faz toda essa ligação é o desenvolvedor back-end. Essas são as principais, a primeira bifurcação que tem na carreira de um desenvolvedor web. Você normalmente no início você vai escolher se você será um desenvolvedor front-end ou um desenvolvedor back-end. E, obviamente, nós também temos a figura do desenvolvedor full stack, que, como o próprio nome já diz, é um desenvolvedor que tem ambas as capacidades. É um desenvolvedor que consegue atuar tanto na área do front-end quanto na área do back-end. Essa aqui é uma boa forma de resumir essas posições aí que vocês vão encontrar. E, obviamente, né, uma das habilidades que estão dentro do trabalho de um desenvolvedor web é a integração com times, porque as suas demandas, normalmente, elas vão chegar por meio de outros times. Um time faz o design, define como que vai ser o layout de um site, alguma coisa do tipo, e você transforma aquilo em código, ou você transforma os códigos naquilo, né? Um time de produto ele define quais são os comandos, qual é o banco de dados que vai ser acessado, esse tipo de coisa, e você, desenvolvedor back-end, faz aquilo acontecer, né? E aí existe uma necessidade de você estar sempre conectada ou conectado com outros times, né? Obviamente, essa sinergia é extremamente importante. Rodrigo, front-end é legal demais mesmo, cara. É um ambiente onde você consegue, de forma rápida, ver o resultado do seu trabalho, sabe? Você constrói ali uma página, um botão, alguma coisa do tipo assim, você consegue ver aquilo e isso é bastante compensatório, vamos dizer assim. É bem legal. Também gosto muito de front-end.
Para quem é recomendado? Agora que é legal para você dar uma olhada pô, sabe aquelas habilidades que você tem e tudo mais, e você vai entender agora se elas podem ou não estar relacionadas com essa área. Ajudará você também a entender se é para você ou se não, né? Primeiro, obviamente, você tem que ser uma pessoa que goste de resolver problemas e resolver tarefas. Este é o principal atributo de um desenvolvedor, né? Um desenvolvedor web é um criador de soluções, né? Alguém um dia pensou que seria legal conectar taxistas a usuários de táxi. E dessa forma a gente teve o Uber, a Easy Taxi. O Uber começou com uma ideia de compartilhamento de carona ali e tudo mais e tal, né? Mas no final do dia queria aproximar pessoas que tinham carro de pessoas que não tinham carro e colocar todo mundo junto. O iFood teve uma ideia, em que a capilaridade dos restaurantes era pequena e a dificuldade dos usuários de ter o menu de vários restaurantes também era grande. E ele, com este problema, ele resolveu esse problema por meio do desenvolvimento de um produto digital. Então, essa capacidade ela tem que estar dentro de vocês, claro, vocês têm que ter isso bastante florescido aí dentro. Você é uma pessoa atenta e você tem uma boa ideia de como buscar informações, de como aumentar a sua base de conhecimento, né? Você consegue, resolver um problema de forma autônoma, vamos dizer assim. Isso também é um atributo extremamente importante para essa área. E isso começa já nos estudos, tá? Você ter uma certa autonomia, uma facilidade ali para poder buscar informações ajuda demais. Pô, terceiro ponto aí, você gosta de entender como as coisas funcionam, né? Você é aquela pessoa que gosta de entender no detalhe. Pô, lembra aquela criança que desmontava o brinquedo, desmontava o computador, a televisão, para entender como é que aquilo funcionava? Como é que pode uma placa verde, né, chegar, é, trocar informações, esse tipo de coisa. Então, isso também faz parte, essa curiosidade é muito importante. E óbvio, né? Tudo isso só se torna realidade quando você senta na frente de um computador e você começa a escrever códigos. Então, assim, você se vê na frente de um computador com dois ou três monitores ali, pegando aquilo que está na tua cabeça e jogando para um lugar, transformando tudo aquilo ali em linhas de código. Isso é muito importante porque é o que você vai fazer. No final do dia, a tarefa operacional ela é essa. Você passa tempo pensando nas coisas, né, entendendo como aquilo vai se transformar, mas a execução existe. Sentar na frente do computador, com teclado, com 4 litros de café, na sua mesa e escrever os códigos, né, faz parte do seu dia a dia. E é para esse tipo de pessoa que é recomendado. E agora, gente, eu quero usar este webinar, né, essa nossa conversa aqui, para quebrar de vez vários estereótipos que existem relacionados a essa profissão. Número um, o mais comum da gente escutar, é preciso ter educação técnica, né? Você precisa ser formado em exatas, em matemática, alguma engenharia, né? Alguma engenharia mais exata. Você precisa ser aquele nerdola, né? Aquele nerdão. Não, isso não existe, tá? É uma profissão que ela é aberta para qualquer tipo de pessoa. Você pode sim ser uma pessoa que nunca teve aptidão, nunca teve muita afeição com fórmulas enormes, com o tal do Teorema de Pitágoras, tudo mais, mas você pode ser uma pessoa que vai se dar bem com programação. Programação, ela não é matemática, ela é lógica, tá? Assim, a lógica está muito presente na matemática, mas a lógica também está presente no português. Na hora de você construir uma frase para falar, você precisa usar lógica, né? Primeiro vem o sujeito, depois vem o predicado, o substantivo vai aqui, ali, tudo mais. A gente sabe disso na nossa cabeça, porque a gente já entendeu essa lógica, né? Eu estou falando com você. Se eu falar você, eu estou falando com, não funciona. Por quê? Existe uma lógica. A mesma coisa na matemática e a mesma coisa na programação. Então, programação é lógica, não é matemática, né? Essencialmente falando. Embora, claro, estejam alguns pontos ali estejam presentes. Então, não precisa se preocupar com isso. Outra coisa que muita gente fala, front-end é fácil, é só fazer um botãozinho da hora ali, legal, tudo mais. Também não tem nada a ver.
A gente tem o mesmo tipo de necessidade de compreensão, de lógica, desse tipo de coisa, tanto no front-end como no back-end. E da mesma forma que o front-end não é fácil, o back-end também não é um bicho de sete cabeças. Como as pessoas falam, ah, não, o cara do back-end, esse aí sim tem que ser aquele cara que, sabe, que não conversa com ninguém, que fica na frente do computador ali trabalhando. Não, também não tem nada a ver. Tá, tem muito mais a ver em como que funciona o seu raciocínio para você entender onde você vai se dar melhor. E claro, extremamente importante, tá, pessoal? Se você está começando uma carreira e você tem a oportunidade de fazer isso, procure estudar um pouco dos dois, tá? Mesmo que você já saiba, que nem o Rodrigo falou que se identifica muito com front e o Juan já falou que se identifica muito com back-end. É importante que vocês, se estiverem começando agora, tenham um bom nível de compreensão do outro lado também, até porque um não existe sem o outro, né? Então, não existe um projeto que é 100% de front-end, a não ser que seja uma foto. E também não existe um projeto que é 100% back-end, né? Você precisa realmente ali entender como que aquilo vai se conectar. Então, é uma boa dica aí para quem está começando também. E óbvio, né, uma última que, além de não ser uma verdade, é algo que a gente trabalha também para melhorar ainda, que é o fato de que os programadores são pessoas introvertidas, né? São pessoas que não sabem se comunicar e tal. Isso foi uma realidade por um certo tempo, né? Quando as empresas tinham o cara da TI. Não sei se vocês vão se lembrar, mas há alguns anos atrás você tinha uma empresa de 500 colaboradores, você tinha um ou dois caras ali que se revezavam e que era o cara da TI que resolvia tudo, desde o cabo da impressora até o banco de dados do site da empresa. Hoje isso não existe mais, né? Hoje as empresas elas têm áreas de TI, elas têm setores, têm times de tecnologia, porque isso virou algo extremamente essencial. Não é só mais uma coisa ali dentro da empresa, é algo que é muito importante para a maioria das companhias. Então, isso fez com que começassem a existir times de tecnologia, né? E time precisa de comunicação. Então, isso é algo que veio como uma realidade, mas que hoje a gente precisa formar profissionais com boas habilidades de comunicação também. Então, não é um limitante, né? Se você é uma pessoa que gosta de falar, que gosta de trocar ideia e tudo mais, não pense que se você trabalhar no time de tecnologia você não vai ter amigo, ninguém vai querer conversar com você, porque isso já não existe mais e a gente ainda procura melhorar isso cada vez mais, tá? Então, esses aí são alguns estereótipos que literalmente não existem ou não existem mais. E agora, pessoal, por onde que vocês podem começar? E eu tô falando começar aqui em dois aspectos, tá? Primeiro, começar a ter algum contato mesmo com aquilo. Escrever as suas primeiras linhas de código, entender um pouco de lógica de programação e por aí vai. Obviamente, se a gente está falando de programação baseada em JavaScript, entender bem o que que é HTML e CSS, o que que é mesmo, né? Como funciona o HTML e CSS, o que que é uma linguagem de marcação e linguagem de estilização, como é o caso desses aí, e o que que é o JavaScript, tão famoso JavaScript, né? Entender um pouco mais e, claro, executar isso aí um pouco também. E também, né, um pouco de desenvolvimento front-end, que é o caminho mais tranquilo para vocês começarem, tá? Inclusive pelo fato do que eu conversei aqui que eu falei aqui para o Rodrigo, né? O front-end ele é muito bom para você começar, porque você já consegue ver ali o que você executa e isso facilita muito mais a sua compreensão. Então, começar pelo front, entender um pouco dos frameworks mais populares ali, TypeScript, React, esse tipo de coisa, é super legal. E a vantagem que vocês que estão aqui hoje têm. Esses fundamentos de HTML, CSS e principalmente os fundamentos de JavaScript, eles estão disponíveis nesse módulo gratuito que a gente deu acesso para vocês aqui, clicando nesse botão que está aí no chat. Então, você clicou nesse botão, selecionou lá a formação de front-end ou de full stack, que é o que eu indico para vocês, vocês vão ter acesso ao mesmo módulo que é o JavaScript Basics. E ali dentro do próprio simulador da Mate Academy, inclusive você pode fazer pelo seu celular. A gente tem um aplicativo extremamente funcional e muito bom para que você já comece a compreender um pouco mais de lógica de programação, você já faça o seu primeiro Hello World, já faça algumas outras funções, entenda um pouco mais de como que funciona esse troço de você escrever um monte de coisa e aquilo virar
uma página na internet. É uma excelente forma de começar, tá? Então, se o seu caso tá pensando, como aqui a gente falou com o Juan, com o Rodrigo também, com o Lucas, tá pensando em se tornar um desenvolvedor web, clica aí, entende um pouco mais do dia a dia, né? De como que vai ser um processo de aprendizagem e também de como vai ser um processo de trabalho. E agora, pessoal, eu quero falar com vocês de uma outra profissão que está no hype também, que tem uma demanda gigante por novos profissionais, inclusive algo que veio depois desse boom, que é a engenharia de QA, engenharia de QA, Quality Assurance, não importa, né? A gente chama de vários nomes essa profissão aí, mas o que que é esta pessoa? Ele é, traduzindo literalmente no português, a gente costuma traduzir para testador. É uma pessoa que vai, por meio de processos e por meio de conhecimento de programação também, vai rodar testes em softwares desenvolvidos por programadores. Então, você vai ser o profissional responsável por validar o trabalho do programador, sabe? Tipo, ó, fizemos aqui o aplicativo. Antes deste aplicativo ser lançado para o mercado, ele passa pelas mãos de um engenheiro de QA, que vai testar para ver se está tudo ocorrendo como deveria ocorrer, né? Se realmente os comandos estão sendo executados, se está retornando do banco de dados correto, se aquilo está funcional para o usuário final, está correspondendo às expectativas que existem. O engenheiro de QA também faz parte dessa discussão, então, de ideias, né? Faz parte do desenvolvimento de projetos. O engenheiro de QA ele é responsável por criar planos de testes, né? Tipo, por onde a gente começa, como que a gente anda dentro de um software para poder testá-lo, montar os cases também, né? Os relatórios e entregar para os times, esse tipo de coisa. E também nós temos dois tipos de teste. Nós temos os testes manuais que, embora o nome oriente a isso, não é só você acessar um site e ficar clicando ali para ver se está tudo certo, mas é um trabalho um tanto quanto mais manual mesmo, pensando muito na experiência do usuário. E nós temos os testes automatizados, que é uma coisa relativamente nova, principalmente no Brasil, tá, pessoal? Porque ele traz um conhecimento já prévio de programação para o engenheiro de QA, e esse engenheiro ele é capaz de desenvolver pequenos scripts que vão fazer esses testes de forma automática. Então você consegue testar um site de 4.000 páginas em algumas horas. Coisa que se você fosse fazer ali de forma manual, você imagina só abrir 4.000 páginas e ver ali todos os lugares, se os menus estão certos, está tudo funcionando. Então, testes automatizados hoje são uma tendência fortíssima no mercado de trabalho e uma preparação que é muito importante que quem queira acessar essa área tenha, né? E tudo isso ele acontece pela necessidade de rastreamento de bugs, de problemas que possam estar presentes nesses softwares. Então, o papel do engenheiro de QA é usar esses testes para poder devolver para os desenvolvedores os problemas que existam lá. Então, olha, desenvolvedor, você fez isso aqui, tal, tal, mas não está funcionando aqui, 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 aqui e ali. Quando eu clico, acontece isso. Quando deveria acontecer isso, está acontecendo isso, tudo mais e tal. Então, esse rastreamento de bugs, normalmente ele se transforma num case, né, num relatório, e isso é devolvido para o time de desenvolvimento para que sejam corrigidos. Tudo isso, uma boa parcela disso, na verdade, acontece antes de lançamento de produtos, mas sempre quando novas features são lançadas, quando novos recursos são lançados, os testadores entram em ação para que o problema sempre aconteça internamente, né? Vamos dizer assim, para que a gente não coloque problemas para os usuários, né? Então, resolvemos antes. E esse é o QA Engineer, o engenheiro de QA, o testador. São exatamente essas coisas aí que essas pessoas fazem. Bom, vamos ver se isso é recomendado para vocês agora. Entenda um pouco mais do que são as principais atividades para você saber se está dentro do que você tem aí em mente, né? Primeiro, claro, você tem que ser uma pessoa que tem uma boa forma ali, né, de identificar e de relatar problemas, né? Veja que é tão importante quanto você encontrar este problema, é você relatar. Então,
obviamente, já falando do último ponto aí, ter uma boa comunicação é extremamente importante para esses casos. Você também tem que gostar de entender como as coisas funcionam. Afinal, para você entender se existe algo errado, você tem que entender como aquilo funciona, né? Uma coisa faz parte da outra, está conectada com a outra. E você também entende as lógicas de documentação de softwares. Para quem não está totalmente inteirada ou inteirado, todo software que é criado, ele tem algo que é chamado de documentação. Imagine literalmente ali um documento, a gente imaginaria alguma coisa física, mas normalmente não é, né? Em alguns casos sim, mas na maioria dos casos não. Você tem uma página ali dentro que está tudo elencado como funciona aquele sistema. Qual foi a lógica usada para aquilo funcionar, qual linguagem de programação entra em cada lugar, quais são os bancos de dados, tudo mais. Então, é literalmente um mapa ali do funcionamento de um sistema operacional, de software ou qualquer coisa do tipo. E faz parte do engenheiro de QA entender dessa lógica, dessa documentação, para que ele possa agir. Essa é uma parte, obviamente, um tanto quanto mais técnica, né? Eu imagino que não seja muito simples de você imaginar uma documentação de um software, se você nunca viu uma, mas se isso te interessa, não deixa de dar um Google. Dá um Google, o que que é uma documentação de software? Provavelmente você vai cair numa página do GitHub que vai te mostrar uma documentação ali, você vai entender o que eu estou querendo dizer. E aí você vai ver também que normalmente isso aí está tudo em inglês, como eu falei para vocês. Então, essa formação, essa profissão ela é recomendada principalmente se você é uma pessoa que gosta de identificar problemas e de relatá-los, tá? Se você é uma pessoa que gosta de resolver problemas, você é programador. Se você é uma pessoa que gosta de identificar problemas, você é um testador, um engenheiro de QA. E obviamente, né, como todas as profissões, existem também estereótipos, né, aqueles preconceitos que nós temos de pessoas com relação à atividade que ela exerce. Então, programação, testador é o programador frustrado que não conseguiu ser programador. Não, isso não tem nada a ver, né? O testador é uma pessoa que ela vai usar de um conhecimento de programação também, mas para fazer uma outra parte tão importante quanto a do desenvolvimento do software. Então, isso não existe. Você vai passar o dia inteiro clicando nos botões para ver se está tudo funcionando. Também não existe isso. É um trabalho muito mais técnico, né? Muito mais importante do que só isso. Senão, pô, você contrataria aí criança para fazer, né? E não seria necessário cursos, esse tipo de coisa. E todo mundo odeia engenheiro de QA. Esse aqui é o mais legal que eu gosto muito, porque imagine que você é aquela pessoa, claro, que reporta os problemas, né? Então, o programador fez ali, ficou meses num projeto, tudo mais, entregou para você, no dia seguinte você retorna para ele e fala: Ô programador, tu vai ter que refazer muita coisa aqui, tem muita coisa errada, né? Faz parte do seu trabalho, mas isso não quer dizer que o programador vai te odiar, até porque ele sabe que é muito melhor você ter alguém para testar o seu trabalho e descobrir os erros que existem lá antes de ser o cliente que faça isso, né? Então, é muito mais simples a gente fazer isso de forma interna e essa sinergia dentro desses dois times, do time de testes e do time de programação, é essencial para que a gente tenha um bom desenvolvimento de um produto e uma boa manutenção de um produto também. Mas óbvio, né? Os estereótipos estão sempre presentes em tudo. E, claro, por onde que você vai começar a entender um pouco mais dessa área também? Primeiro, vale a pena você dar um Google aí, procurar alguns artigos para entender mais sobre quais são as tarefas, qual que é o dia a dia, né? Quais são os tipos de testes, você vai encontrar aí mais ou menos aí com o que eu te falei, é, é, automatizado, manual, tudo mais. Se quiser ir mais detalhado, você vai ter informações sobre isso. Tipos de documentação de testes também. Como que é essa arquitetura, né, de cliente que a gente chama é o software, né, vamos dizer assim, e servidor, como que isso se comunica, e SQL, que é uma ferramenta extremamente importante para desenvolvedores web, tá? SQL é uma linguagem de programação também voltada para dados, tá, pessoal? E ela é muito usada para engenheiros de QA e não à toa, vamos dizer assim, este é o módulo que vai estar liberado para você. Se você se inscrever na formação de QA, você vai ter o módulo de SQL Basics liberado de forma gratuita para você. Por quê? Dentro deste módulo, você vai conseguir já criar as suas primeiras queries
para poder fazer uma boa parte do que é o trabalho do engenheiro de QA que faz testes automatizados. Então você já vai entender um pouquinho de lógica de programação, já vai conseguir conectar algumas coisas com planilhas ali e tudo mais. É super legal, pessoal. E ó, o SQL, ele é o novo me fugiu, o novo Excel, tá? A gente sabe que o Excel já está presente no nosso dia a dia há quase 30, mais de 30 anos, se eu não me engano, e o SQL hoje ele é exigido em muitos currículos, exatamente como você colocava pacote Office, você hoje tem que colocar SQL aí, tá bom? Então, faça o teste dos módulos, entenda um pouco mais e o mais importante de tudo, se você concluir este módulo, você será certificado por ele. Basta você contatar o nosso time pelo WhatsApp depois de concluir esse módulo, que a Mate Academy vai emitir um certificado para vocês poderem já dar um boom aí no currículo, já colocar que você tem um conhecimento básico de JavaScript, ou que você tenha um conhecimento básico de SQL, e isso já pode fazer a diferença para vocês, tá bom? Então, é de graça, tá aí para vocês, é uma metodologia completa que vocês vão ter acesso, fiquem à vontade para usar e abusar disso aí. É, aqui, pessoal, alguns lugares onde vocês podem encontrar mais informações sobre essas áreas que a gente falou aqui, né? Então, se você quiser entender mais sobre, um pouco mais sobre o mercado de startups, eu aconselho muito que você procure o fórum ou os sites da TechCrunch e da Y Combinator, que são empresas que condensam informações de startups, inclusive fazem investimentos. Então você consegue ter uma ideia de panoramas gerais ali de mercado, todo esse tipo de coisa. Medium.com também faz a mesma coisa, é muito importante. E claro, siga as redes sociais da Mate Academy ali, que a gente está sempre compartilhando informações bem legais para todos vocês. E agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode ajudar você, se você, aqui dentro dessa nossa conversa, entendeu que você pode, que você gostaria de se tornar um profissional da área de tecnologia, seja uma engenheira, um engenheiro de QA, ou seja uma programadora ou um programador. Bom, como eu já tinha falado para vocês, que é basicamente isso que a Mate Academy faz, né? E agora eu quero que vocês entendam como que nós fazemos isso, né? Como que a Mate Academy atua para ajudar as pessoas a acessarem o mercado de trabalho. Basicamente, nós temos duas vertentes aqui dentro das nossas formações, né? Nós temos a formação que vocês estão vendo à direita de vocês aí, que nós chamamos de full-time, que é uma formação voltada para pessoas que têm, além desta vontade de migrar para essa área, tem um outro requisito também que é muito necessário, que é tempo disponível. E quando eu falo de tempo, eu estou falando de um treinamento que ele é literalmente full time mesmo, né? Então ele acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 18, com horário de intervalo ali e tudo mais, e com uma duração de 6 a 8 meses, a depender da formação. Tá? Para você participar dessa formação full time, você passa por um processo seletivo, onde você vai conversar ali com o nosso time para a gente entender se você realmente tem aptidão para isso, se você tem uma sinergia para essa área, né, para essa profissão, porque isso é feito por meio de um investimento. Foi assim que a Mate Academy começou, tá, pessoal? Há quase 10 anos atrás, as nossas formações elas eram 100% baseadas no full time, usando o modelo ISA, que a gente chama aqui no Brasil, que é o Income Share Agreement, que é uma renda compartilhada, vamos dizer assim, né? Vocês já devem ter visto em alguns lugares aí, a pessoa estuda, depois que ela estudar, ela arruma um emprego e ela paga a escola. A Mate Academy começou funcionando nesse formato, ainda temos este modelo ativo, mas claro, ele é um modelo que é muito restrito quando a gente pensa na disponibilidade, né? A gente precisa, por conta do investimento que a escola faz no aluno, a gente precisa de uma velocidade maior neste processo, né? De um empenho maior. Então, ele acontece no modelo full-time, mas para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é formar 1 milhão de novos profissionais no mercado de trabalho, a gente não poderia contar só com uma formação que tem esse parte um tanto quanto restritiva do horário, e para isso nós também temos as formações flexíveis, onde vocês vão ter exatamente o mesmo conteúdo do full time, o mesmo suporte, a mesma presença, é tudo exatamente igual,
porém, como o próprio nome já diz, de uma forma flexível, algo que você sempre consiga encaixar na sua agenda. E aí a gente está falando de formações também robustas, tá? Então são formações que variam aí entre 450 e 600 horas de conteúdo. E você, com a ajuda do nosso time de coordenadores e com o time comercial também, vai entender como que isso se encaixa na sua rotina. A gente tem aluno aqui na Mate Academy, obviamente, do full time, mas a gente tem aluno aqui na Mate Academy que tem 30 minutos por dia para estudar. A gente tem aluno aqui na Mate Academy que tem 2 horas por dia para estudar, 3 horas, 4 horas, 1 hora. Não importa, esse é um dos principais benefícios da formação flexível. Essa agenda de estudos livre, né? Você também vai contar, claro, com um time de pessoas especializadas em cada uma das áreas que você precisa. Então, a gente tem um time de consultores que vai te ajudar enquanto você ainda não é aluno, né? Vai te ajudar a entender mais sobre o mercado de trabalho e sobre a Mate Academy por meio de consultorias gratuitas. Depois que você se tornar aluna ou aluno, você tem um time de coordenadores para te ajudar em vários aspectos ali, a entender a plataforma, saber como tudo funciona, tudo mais. Você tem um time de mentores presentes para te ajudar 7 dias da semana, tá? Por meio de comunicação direta via chat ou por videochamada. Quando eu estou falando de mentores aqui, eu estou falando basicamente de professores, instrutores, né? Pessoas que estão ali para tirar todas as suas dúvidas técnicas. E você tem também o nosso time de carreira, super importante, aquela galera que vai ajudar vocês a se prepararem de forma efetiva para o mercado de trabalho. E aí, desde o basicão ali, né, de como você começar a se posicionar no LinkedIn, até testes simulados de processos seletivos, tal, tudo acontece dentro destas formações da Mate Academy, tá? Essa preparação, ela é literalmente de ponta a ponta. Você pode ser uma pessoa tanto para o full time quanto para o flexível, tá? Você pode ser uma pessoa que nunca viu uma linha de código e em alguns meses você vai estar 100% preparada ou preparado para poder fazer suas entrevistas e acessar o mercado de trabalho. A gente tem tanta tranquilidade, né, e tanto foco, né, tanta determinação no que a gente faz, que a gente se sente tranquilo em oferecer para todos os alunos que se matriculam aqui, como o caso do Rodrigo, que eu vi agora que começou o curso de Front Full Stack essa semana, a gente oferece a garantia de emprego para todas as pessoas que entram aqui. Então, se você já tem essa ideia de migrar para essa área, você pode conversar com os nossos consultores para entender melhor sobre o mercado, sobre a Mate Academy, e se for isso mesmo que você quer, saiba que você tem aqui a garantia de que isso vai dar certo, tá? É uma garantia que a gente oferece para todos os nossos alunos nos 16 países que a gente atua, porque a gente sabe que o que a gente faz aqui funciona. Então, essa é a divisão, são as duas vertentes que a Mate Academy atua. É, e toda essa metodologia, ela está baseada em alguns pilares, né? E esses pilares, eles começam principalmente com prática, tá? 80% do que você vai encontrar aqui na formação da Mate Academy está destinado à prática. Aqui você não vai só se matricular e receber um login e senha para poder ver vídeo aula. Isso é uma pequena parte da formação, parte obviamente extremamente importante, mas é uma pequena parte da formação. Mas o que você encontra na Mate Academy de valor mesmo é todo esse contato que você tem com os nossos especialistas, né? Então você tem contato com os nossos mentores pelo chat, você tem videochamadas de segunda a sábado com os nossos mentores para poder tirar suas dúvidas, debater sobre temas, mercado, tudo mais. Você vai desenvolver seus projetos, a gente vai criar workflows simulados com sprints de entrega de projetos, tudo como funciona a vida real. Então, por isso que o aluno da Mate Academy ele é tão requisitado no mercado de trabalho. Você sai daqui literalmente com uma experiência de trabalho, entendeu? Obviamente com todos esses feedbacks, né, essas comunicações e por aí vai. Rodrigo começou essa semana, já terminou o JavaScript Basics. Rodrigo, parabéns demais mesmo, viu, cara? Porque realmente você mostra que você tem uma determinação do caramba mesmo. Numa semana já terminar o primeiro módulo é super legal. Parabéns.